Presidente, obrigada. Eu vou ser muito rápida. Primeiro, eu vou cumprimentar o coronel que está na comissão, depondo. Eu precisava fazer esse registro e desejar, coronel, que Deus o abençoe, abençoe sua família nesse momento difícil, que quando tudo isso passar, que as verdades sejam trazidas, que essa comissão conheça as verdades, mas que Deus o abençoe nesse momento difícil, e faço isso pela forma como o senhor sempre lidou comigo enquanto ministra, enquanto serviu o governo Bolsonaro. Segundo, eu preciso registrar, presidente, que eu fui o único voto hoje pela manhã contrário à aprovação dos requerimentos em blocos. E por que fiz isso? Eu queria muito manifestar minha preocupação com os demais colegas da comissão. Os últimos requerimentos que nós aprovamos, nós quebramos sigilo de servidores da Presidência da República. E os requerimentos falam o e-mail institucional. E isso me preocupa muito, eu precisava compartilhar isso com vocês, porque a gente está expondo uma instituição que é a Presidência da República. Que a gente tenha cuidado todas as vezes que a gente for quebrar o e-mail institucional de uma instituição como a Presidência da República. Presidente, eu acho que aqui na comissão, além de mim, foi gestor já aqui, o Isalci, acho que a deputada Jandira, não sei se foi gestora, mas a deputada Laura foi gestora. Nos gabinetes de um gestor, os pedidos de socorro chegam. Imagine num gabinete de Presidência da República. As mensagens que chegaram nos e-mails desses servidores que estão sendo quebrados o sigilo a partir de hoje. Por exemplo, colegas, nós estávamos vivendo um momento muito ruim lá no Afeganistão e havia pedido de socorro aqui no Brasil. E muitos pedidos chegavam lá nos e-mails institucionais. Nós quebramos hoje sigilo de assuntos, inclusive, possivelmente, de segurança nacional e de soberania nacional. Então, eu dei o meu voto contrário, porque eu precisava desse momento aqui para registrar a minha preocupação com as instituições. Se a gente tivesse mesmo certeza que precisasse da quebra desses sigilos, a gente não foi nem convencido da quebra desses sigilos dos e-mails institucionais da Presidência da República, e eu precisava manifestar a minha preocupação. Na sequência, presidente, como eu sei que o coronel não vai responder nenhuma pergunta, e essa possivelmente é a nossa última reunião antes do recesso, eu precisava chamar a atenção também dos colegas que estão investigando, que muitos documentos já chegaram à nossa comissão. E a gente vai precisar ter uma atenção muito especial aos documentos que já estão chegando. Nós temos os documentos que chegaram da Polícia Federal dando conta ao Ministério da Justiça de quão grave era a situação no dia 7. Esses documentos chegam no Ministério da Justiça, pela Polícia Federal, até printei aqui, passa rapidamente, os ofícios que são públicos, tá, gente? Está lá o ofício 5 de 2003, chega dia 7, e ali dão conta da gravidade da situação. E essa minha preocupação é porque eu não tenho nenhuma procuração para defender o ministro Dino, não tenho. Eu tenho boa relação com ele, enquanto fui ministra, o ministro Dino, governador, tivemos relações institucionais muito pacíficas. Nós, inclusive, havia colaboração entre o nosso ministério e o governo, e eu considero o ministro Dino, presidente, se não o mais inteligente de todo o governo Lula, um dos mais inteligentes. E as informações que o ministro Dino recebeu eram informações muito sérias, e a gente vai ter que prestar atenção nisso. Quem está em volta do ministro Dino que o levou a não tomar as decisões que precisavam ser tomadas? Essa comissão está se debruçando sobre os atos de 8 de janeiro. E aqui a gente tem o início de um caminho para a gente continuar a investigação, a gente não se perder em tantas brigas aqui na comissão, em tantos desentendimentos, mas a gente ir para o foco. Não acredito que o ministro Dino, tão inteligente como não teria tomado as decisões que precisavam ser tomadas no dia 8. Então, eu queria muito chamar a atenção da comissão para os ofícios que já estão à disposição da gente, para a gente ler. É possível que o ministro tenha incidido em erro, em omissão, mas não acredito que tenha sido uma decisão sozinha dele. Então, registro aqui a minha preocupação, e a gente agora, nesses próximos dias, a gente se debruçar na leitura, presidente,
presidente, dos documentos. Tem documentos preciosos, que eu acho que vai dar muito norte à nossa relatora, e todos nós podemos ajudar a relatora na leitura dos documentos, mas eu faço registro a esses 2 ofícios que a Polícia Federal manda para o ministro da Justiça, o ministro Dino. Está registrada a minha participação. Muito obrigado, senadora. Passo a palavra à próxima oradora inscrita, a senadora Soraya Tronic. A deputada Laura pode ir na minha frente, eu vou depois. Obrigada, senadora, porque eu vou para o tema audiência. A permuta, então. Então, está sendo permutado, então, com a palavra a senadora Laura Carneiro. Depois Adorei, chamarei. senadora, viu? Bom precedente, presidente. É que, como já disseram aqui antes, Vossa Excelência tem toda a pinta de senadora. Mas é só pinta, presidente, não tem voto para isso. Apesar da sua juventude e o Senado exigir que tenha 35 anos, eu sei que Vossa Excelência, com pouco espaço, mas já alcançou essa idade. Quase lá, quase lá. Como, deputado? Sim, já pode. Desculpe, eu não ouvi. Olha, da minha parte não há nenhuma... Desde que esteja inscrita, óbvio, né? Não, claro, entre os inscritos, né, deputado? Óbvio. Entre os inscritos. Isso é o óbvio, né, senhor presidente? Não, porque aconteceu já aqui Gente, isso é de óbvio, ter pelo mudado amor- com quem não estava inscrito. Deputada Laura Carneiro.